passado nunca aconteceu. O iceberg do efeito Mandela. Qual é a sua memória mais antiga? Talvez seja um brinquedo que você amava, um desenho animado que você assistia todo sábado de manhã, o logo do cereal que você comia antes da escola. Você confia nessas memórias, certo? Elas são a fundação de quem você é. O passado é pedra. Ele já aconteceu. Não pode ser mudado. Mas, e se eu te dissesse que o seu passado está sendo reescrito? Não por você, mas por algo lá fora. Em 2010, uma pesquisadora paranormal chamada Fiona Broome estava em uma convenção. Ela começou a falar sobre como lembrava vividamente da morte do líder sul-africano Nelson Mandela na prisão, nos anos 80. Ela lembrava dos noticiários, do funeral televisionado, do luto mundial. O problema? Nelson Mandela estava vivo em 2010. Ele só morreria 3 anos depois, em 2013, como um homem livre e ex-presidente. Fiona não estava sozinha. Ela descobriu que milhares, talvez milhões de pessoas compartilhavam exatamente a mesma memória falsa. Como isso é possível? Como uma multidão pode lembrar com detalhes cinematográficos de um evento histórico que nunca aconteceu? Ela chamou isso de efeito Mandela. E desde então a internet abriu uma caixa de Pandora. Descobrimos que não era só o Mandela. Eram os nossos filmes favoritos, nossos livros infantis, as marcas que usamos todos os dias. O mundo que nós lembramos não é o mundo em que vivemos agora. Hoje nós vamos mergulhar fundo nesse fenômeno. Vamos descer o iceberg do efeito Mandela, das mudanças sutis nos logos corporativos que você jura que eram diferentes, até as teorias quânticas de que estamos deslizando entre universos paralelos sem perceber. Prepare-se para duvidar da única coisa que você achava que era sua, a sua própria mente. Nível 1. A superfície, onde a maioria das pessoas descobre que há algo errado. Esses são os exemplos que atacam a sua infância. Eles são tão universais que é impossível ignorá-los. Vamos começar com a família de ursos mais famosa da literatura infantil. Como se escreve o nome deles? Se você nasceu antes dos anos 2000, há uma chance enorme de você dizer Berenstain Bears, com E. Você lembra da letra cursiva na capa dos livros, da pronúncia nos desenhos. Mas olhe agora. Em qualquer biblioteca, em qualquer site, é Berenstain Bears, com A. Sempre foi. Não existem registros oficiais da versão com E. Como uma geração inteira aprendeu errado o nome do seu livro favorito. E o Pikachu? O mascote de Pokémon. Visualize-o agora. Orelhas amarelas com pontas pretas. Bochechas vermelhas. E o rabo? Muitos de vocês estão vendo um rabo em forma de raio, com uma ponta preta. Essa ponta preta não existe. O rabo dele é todo amarelo, com uma base marrom. A ponta preta é uma alucinação coletiva. Vamos para os jogos de tabuleiro. O homem do Monopoly. O capitalista rico com cartola e monóculo, certo? Errado. Ele nunca usou monóculo. Nunca. Estes são os gateway drugs do efeito Mandela. Você olha para isso e seu cérebro rejeita a realidade. Você sente um desconforto físico, porque se um detalhe tão pequeno e concreto da sua vida pode estar errado, o que mais está? Antes de falarmos de universos paralelos, precisamos ser honestos e descer para o nível 2, a explicação racional. O que os psicólogos dizem sobre isso? Eles dizem que a memória humana é terrível. Nós gostamos de pensar que nosso cérebro é uma câmera de vídeo, gravando tudo perfeitamente e guardando em um arquivo. A verdade é que a memória é mais como um editor de vídeo preguiçoso. Cada vez que você acessa uma memória, você não está tocando a fita original. Você está reconstruindo a cena do zero. E nesse processo, você adiciona detalhes novos, remove coisas que não fazem sentido e preenche lacunas com suposições. Isso se chama confabulação. O cérebro inventa memórias para fazer sentido do mundo. Por que lembramos do Berenstain com E? Porque Stein é um sufixo comum em nomes alemães e judeus, como Einstein. Stein é raro. O cérebro corrigiu automaticamente. Por que lembramos do monóculo do Monopoly? Porque associamos cartolas e riqueza antiga a monóculos.
talvez confundindo com o Sr. Peanut, e então existe o poder da sugestão social. Se eu te pergunto, você lembra da ponta preta do rabo do Pikachu? Eu já estou plantando a imagem na sua cabeça. Se milhares de pessoas na internet concordam, a memória falsa se solidifica. Para os céticos, o efeito Mandela não é uma falha na realidade. É a prova definitiva de que não podemos confiar em nós mesmos. Mas, se fosse apenas memória falha, por que é tão específico? E por que existem provas físicas do contrário? Bem-vindos ao nível 3, onde a explicação psicológica começa a ruir. Entramos no território do resíduo de realidade. Se a história mudou, ela deveria ter mudado perfeitamente. Não deveriam sobrar rastros da versão anterior, mas eles sobram. O exemplo mais famoso, Star Wars. O Império contra-ataca, a frase mais icônica da história do cinema. Darth Vader diz para Luke, "Luke, I am your father." Luke, eu sou seu pai. Isso está gravado na mente de todos. Foi parodiado 1000 vezes em filmes, desenhos, camisetas. Mas se você assistir ao filme hoje, a frase é "No, I am your father." Não, eu sou seu pai. Os céticos dizem que lembramos errado, porque é mais fácil citar com o nome Luke para dar contexto. Mas então, como explicar James Earl Jones, a voz do próprio Darth Vader, em entrevistas antigas, citando a própria fala como "Luke, I am your father"? O próprio ator lembra errado? Como explicar as paródias dos anos 90, como em Tommy Boy, que usam a versão errada? Eles estavam parodiando algo que não existia? Isso é o resíduo. São fragmentos de uma linha do tempo que foi sobrescrita, mas não deletada completamente. São as impressões digitais de uma mudança na realidade. Agora, a toca do coelho fica profunda. Nível 4. Se a realidade está mudando, quem está mudando? E quando começou? Muitos na comunidade do efeito Mandela apontam para uma data específica onde tudo parece ter ficado estranho, 2012. O ano em que o mundo supostamente acabaria segundo o calendário maia. Para muitos, o mundo como conhecíamos realmente acabou ali. E nós fomos movidos para uma realidade ligeiramente diferente, mais sombria, mais estranha. E quem é o culpado? A teoria mais popular aponta para Genebra, na Suíça. O CERN, o grande colisor de hadrons, a maior máquina já construída pelo homem, projetada para esmagar partículas na velocidade da luz para recriar as condições do Big Bang. Em 2012, eles descobriram o bóson de Higgs, a partícula de Deus. A teoria, e isso é especulação pura, mas fascinante, é que ao brincar com as forças fundamentais do universo, o CERN criou instabilidades, pequenos buracos negros ou rasgos no tecido do espaço-tempo. Cada vez que eles ligam a máquina, eles causam micro-alterações na realidade. Um logo muda de cor aqui. Uma celebridade que morreu volta à vida ali. Um filme dos anos 90 que todos amavam, como Shazam com o comediante Sinbad, simplesmente deixa de existir. Nós estamos vivendo os efeitos colaterais de experimentos que não compreendemos. Chegamos ao fundo. O nível 5. A explicação existencial. Esqueça o CERN. Esqueça a psicologia. E se a natureza da realidade for inerentemente instável? A física quântica já nos diz que partículas podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo. A interpretação de muitos mundos sugere que cada decisão, cada evento quântico, cria um novo universo ramificado. Existe um universo onde o Mandela morreu nos anos 80, e um universo onde ele viveu. Existe um universo dos ursos Berenstein e um dos Berenstein. A teoria do efeito Mandela sugere que nossa consciência não está presa em uma única linha. Nós estamos constantemente deslizando entre universos muito similares. Geralmente a mudança é tão sutil que não notamos, mas às vezes deslizamos para uma realidade onde a única diferença é uma letra em um livro infantil ou a cor do rabo de um Pokémon. As nossas memórias não estão erradas. Elas são memórias corretas de uma outra linha do tempo. Nós somos viajantes dimensionais sem saber. O resíduo são os artefatos que cruzaram a fronteira conosco. Isso leva à pergunta mais assustadora: se a realidade ao nosso redor pode mudar,
Será que as pessoas que amamos também mudaram? A versão da sua família nesta linha do tempo é a mesma da anterior? O efeito Mandela não é sobre Logos. É sobre a solidão de ser o único a lembrar de um mundo que não existe mais. O que é mais aterrorizante? Aceitar que a sua mente é falha e que você não pode confiar nas suas próprias memórias mais queridas? Ou aceitar que a realidade é fluida e que o chão sob seus pés pode mudar a qualquer momento sem aviso? O efeito Mandela nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Nós não temos âncoras. O passado não é fixo. Olhe ao seu redor hoje. Preste atenção aos detalhes, porque amanhã, quando você acordar, eles podem não ser os mesmos. Eu sou o Mr. Pesadelo, e na minha linha do tempo original você já tinha se inscrito neste canal. Vamos fazer essa realidade acontecer. Até a próxima, se ela existir.